Fala, trader, tudo bem? Eu sou Rodolfo Messias, trader autônomo há mais de 16 anos e recentemente eu comecei a ensinar traders, mais ou menos por volta de um ano, que eu estou nessa pegada de ensinar também, né, além da minha atividade principal, que é operar mercado. E aqui eu venho começando essa série de vídeos para começar a ensinar, né, ou dando uma perspectiva diferente de um profissional de mercado já há bastante tempo. E vamos lá, vamos ler mercado e espero que vocês gostem dessa série. E se gostar, não esquece de dar o like aí e compartilhar, tá certo? Então vamos lá, a gente está dentro de um mercado hoje já está tarde, né? Que saiu agora há pouco o livro bege, mas o mercado ele veio de um contexto bastante interessante, que foi uma sequência de dados de alívio com relação à inflação, né? Ou pelo menos a perspectiva sobre a política monetária do Fed. O que aconteceu? A gente teve um payroll muito abaixo daquilo que era esperado. Depois a gente teve um IPCA também mais brando e um CPI que veio bem abaixo daquilo que era esperado ontem. Hoje o PPI, ele renovou essa perspectiva de um pouco mais abaixo do que era esperado. Ah, Ainda tem algumas questões a ser resolvidas porque o dado ele está pegando ah, não um choque recente do petróleo, né? Mas sim aquele alívio que teve antes, né? Depois onde começou a aventar sobre um acordo entre Estados Unidos e Irã. Mas tudo bem, né? A gente é o dado que a gente tem e houve uma melhora nessa perspectiva de condução da política monetária do Federal Reserve. E faz bastante diferença aí para países como o Brasil, né? Na verdade, faz muita diferença para o mundo inteiro. Então vamos lá, vamos ver aqui. A gente saiu agora, né? O livro bege saiu com mostrando a atividade ainda em ascensão nos Estados Unidos, ou seja, é um dado com um pouquinho diferente, né, do que vinham os outros, né? Como eu disse, o payroll, o CPI e PPI hoje mesmo. E o livro bege ele traz esse um pouquinho mais de características um pouquinho mais hawk, né? São dados todos doves antes e agora um pouquinho mais hawk. Mas assim, se você olhar para ele único e exclusivamente, você não tem, né, um elemento suficiente para conduzir ou expor um agente só por conta desse dado, né? Então vamos lá, vamos olhar aqui, né? A gente está operando dólar. Eu vou só ponderar aqui algumas coisas e a gente vai conversando aí sobre o mercado. A gente tem aqui um mercado bastante em queda, dólar contra países emergentes, a gente tem o dólar contra exportadores também em queda. Em contrapartida, né, aqui com o Brasil, a gente está com o dólar estável. E a gente está com um DI que ele está um pouquinho para cima, né? A gente tem, né, de neutro para um pouquinho mais forte, né? Ele está já mostrando aqui nesse alarme, que a gente vai começar a observar também o ajuste que está vindo aí às 3h50, né? 3h50 às 4 horas. Então a gente vai também pesar que existe algum ajuste a ser feito aí dos agentes de mercado, né? Às vezes dá uma movimentaçãozinha, só por uma questão do ajuste mesmo. Mas o mercado ele é claramente diferente aqui no Brasil, tá? Do que tá no resto do mundo hoje, né? Uma perspectiva hoje mesmo, né? Macro hoje, por algum motivo que está fazendo um agente tomar bastante dólar, né? A gente tem aqui o BS tomando mais de 70k de dólar hoje. É bastante relevante, né? Enquanto a gente tem dando uma contraparte aqui, BTG e Morgan. Mas é isso que a gente tem agora. Bolsa aqui, né? Olhando para o futuro do S&P, a gente está com ele a 0,33, enquanto é, a Nasdaq está caindo 0,30. Aqui, o índice futuro caindo 0,18. Mas vamos lá, vamos observar aqui o que dá para a gente fazer
fazer boas operações e conseguir pegar algum para o nosso bolso aqui, né? É lógico que eu estou fazendo isso aqui no simulador nesse momento, mas não vou entrar, né, na minha conta mesmo. Estou reservando esse espaço, um espaço bem limitado ali com relação àquilo, à minha atividade principal, que é ficar operando, só para poder ensinar aqui e mostrar um pouquinho dessa perspectiva de um profissional de mercado, tá? Então a gente, o que que eu vou olhar? Eu sei que tá chegando ali o ajuste, pode depois ter algumas movimentações, mas eu não estou vendo esse dólar ainda. Por mais que caia aí o dólar no geral, né? A gente tem aí dólar contra o peso mexicano, contra o rende sul-africano e contra o dólar australiano bem para baixo, né? Inclusive o dólar index também tá. Mas a gente não tem essa mesma visão aqui, né, pro dólar futuro, contra o real. De qualquer forma, né, eu também ainda não vejo uma possibilidade de a gente fazer uma venda aqui, tá? Eu estou aventando talvez uma compra, mesmo que eu tenha essa perspectiva bem diferente aqui, bem para baixo do dólar no geral, não está me dando muita sensibilidade nessa dinâmica que a gente está vendo de dólar para baixo. Então, vamos fazer aqui, né, colocar uma ordenzinha. E se bater aqui, né? Vamos pôr 9,2 com stop. Vamos ver se a gente consegue levar aí no 9,6. 9,6 tem lote aí que saiu. E dá para, quem sabe aí alguém bate e leva a nossa ordem. Lembrando que é bastante importante o que você observe preço, né? O preço é bastante importante para que a gente possa fazer operações com maior qualidade. De qualquer forma, tem alguma coisa que eu tenho que falar aqui, que é ah, onde você está vendo no Superdom, que é o indicador. Eu tenho um indicador aqui, que é um indicador que eu mesmo desenvolvi, né? E ele está plotado aqui no Superdom também. E ele tem essa linha vermelha, essa linha laranja, essa linha verde, a linha laranja e a linha vermelha. Então aqui, nesse momento, eu estou dentro de uma perspectiva de um preço um pouquinho mais barato. Ou seja, se eu quiser mais compra, se eu quiser comprar, na verdade, eu estou num preço bom, né? Não estou num preço esticado nem nada assim. Estou num preço adequado ali para que a gente possa efetuar a compra diante, né, desse indicador aqui que eu desenvolvi. Vamos ver se o mercado bate, né? Ah, um pouco aí, pelo menos até o 9,6 e leva a nossa ordem. E assim, a partir do momento que levou a ordem, tem que ficar de olho aí, né? Se essa perspectiva ela se mantém, ou pelo menos essa dinâmica se mantém, para que a gente possa tomar atitudes aí com relação a nos proteger, né? Sempre olhando para um gerenciamento de risco mais adequado, que ele já está estabelecido, mas a gente precisa agir tecnicamente em todas as nossas operações aí, né? E olhando aqui para o mercado, né? O livro bege, ele traz uma perspectiva até um pouquinho mais rock desses números, mas o mercado ele não comprou muito essa ideia, tá? Pelo menos aparentemente a partir de agora, né? Que saiu aí o livro bege. Talvez esteja pesando bem mais aí a questão do PPI, junto, né? Essa dupla CPI com PPI, ele tá batendo aí dólar um pouquinho mais forte. Aqui é uma questão interna, né? Obviamente. Se você olhar, a gente está bem diferente. Então, é uma questão interna aqui para Brasil mesmo. E tô aí com essa ordem no 9,6 e deixa aí, né? Vamos deixar, não dá para, você não pode ficar estressado, né? Tentar pegar preços para cima. Pode ser que você dê uma pioradinha aqui, porque tomar a meia e tomar a 7 não faz tanta diferença assim, né? Às vezes, se você não toma, você acaba perdendo a operação. Às vezes acontece. Mas por enquanto vou deixar aí no 9,6, talvez eu piore aí um pouquinho para o 9,7, dependendo aí do que eu ver no mercado, certo? Saiu aqui uma notícia do Prisma Fiscal. Eu tenho ali uma comunidade, né, no Discord, que a gente chama de Reader, onde eu posto essas notícias que são mais relevantes aí para precificação de mercado. E é muito importante
né? Então deixa eu postar aqui primeiro, que querendo ou não, né? Embora eu esteja fazendo vídeo aqui, tem essa comunidade que precisa das informações de maior qualidade, né? O Prima Fiscal ele reduz a projeção da mediana de déficit primário para 2026 e 2027. Então, a estimativa para o déficit primário 2026 ele caiu, né? De 59 para 58 bi. Para 2027, a projeção passou de 54,700 para 53,800. A meta fiscal para esse ano é um superávit de 0,25% do PIB, com uma margem de tolerância de 0,25. Então, a gente tem né, no prisma fiscal, a gente teve uma melhora na expectativa, do déficit fiscal, do déficit aí brasileiro, né? Certo? Do déficit primário. Ok? Então, assim, não vejo aí o porquê também ser tão relevante aqui para a nossa operação agora. Se fosse um número um pouquinho melhor, né? Aliás, um número que estivesse dentro de um contexto mais importante, mais relevante, a gente também teria aí um peso maior aqui na minha própria operação. Provavelmente zeraria ou cancelaria a ordem, dependendo aí, né, do que de qual que é a notícia, qual que é o parâmetro. Por enquanto não, né? Levei lá 9,5. A gente está aqui ainda com a perspectiva que eu não vejo por que não ficar comprado, tá? Não vejo por que, não, por que zerar nesse momento. Mantenho aqui a compra, né? Lembrando de novo, né? Eu estou usando essa conta. Eu já fiz minhas operações hoje, tá? E eu estou reservando só um tempinho para poder ensinar aqui. Então, não quero misturar as bolas aqui. Isso é uma questão mais de educação mesmo para um trader autônomo, tá? Então, olhando, né? Porque se você não tem essa perspectiva, é bastante importante entender isso. Se você não tem uma perspectiva macro do mercado, você não está muito alinhado ali com o que está acontecendo de fato, né? Do mercado ou o que está parametrizando os agentes mais relevantes, né? Se você está meio assustado aqui com a minha tela, às vezes você só opera gráfico, isso tem algumas janelas a mais aqui, estão só me respondendo algumas questões importantes que eu preciso saber, né? Que eu pergunto aí para o mercado, e ele me devolve com alguma resposta, né? A cada janela dessa vai me devolver com alguma variável, né? Uma resposta sobre alguma variável, que é importante para que a gente possa fazer as nossas operações de uma forma um pouco mais, de maior qualidade, né? E o que está me respondendo agora? Agora, né? O que responde nesse momento é que eu não devo nem zerar agora, tá? Nesse momento, né? Pode ser que daqui a um minuto eu já mude de ideia pela resposta que o mercado dá, mas a partir desse momento eu não vejo uma condição mais assim, que me dê algum alerta sobre a dinâmica de preços que faça eu zerar nesse preço aí, nesse momento, tá? Nesse momento é sempre importante lembrar que é nesse momento. Porque o mercado ele muda, né? Ele vai trazendo algumas coisas que vai mudando a nossa percepção, vai dando respostas diferentes. A gente vê aqui BTG, né? BTG pendurando um pouquinho de lote. Vamos ver, né? O apetite dele, ele é bastante vendedor, né? Nesse dia. Mas é bastante importante lembrar que o fato dele ser vendedor aqui não significa que é o mesmo player, tá? Porque a gente tem vários players operando por um monte de corretora, né? Então, não necessariamente vai ser o mesmo player que está vendendo que ele está pendurando aqui, comprando, ou que ele quer zerar, ou quer diminuir. Pode ser que sim, né? Mas a gente não tem essa ideia de forma tão clara. Lógico que ah, um agente que ele atua de uma mesma forma, né, uma mesma característica, leva a crer que você está falando ali do mesmo agente. Mas nesse momento aqui, não sei. Pode ser que seja, pode ser que não interessa pra gente. O que vai interessar, talvez, né, é como que ele faz essa tomada aqui, né? Ele pendurou o lote e tá levando um pouquinho, levou uns 3,6K aí, pouquinho, né? Assim, não é pouco para um agente, né?
quando a gente olha, né, o tamanho dos nossos lotes, mas para uma movimentação de mercado como a liquidez que está aqui, não é grande coisa, né? Natural ali na parte das três, né, três e pouco. Então, por enquanto, não vejo nenhum motivo para zerar essa operação, né? Então, continuemos aqui, certo? Ainda está saindo, né, sobre o prisma fiscal, algumas coisas. Mediana das estimativas, né, da dívida bruta do governo geral, fica 83% ainda, né, e 2027, 86,5% estável também. Então, não tem muita atualização assim tão relevante para a gente pesar aqui na nossa operação. Então, por enquanto, tá ok. Vamos continuar, né? Deixa eu postar aqui também lá na nossa comunidade, no Reader, né? Deixa eu postar e continuemos aqui com essa operação tranquilamente. Você vê que o BTG pendurou ali, estão batendo nele, ele leva e continua aí nessa mesma pegada. A gente tem também, né, o que eu esqueci de mencionar, que o contraponto de tudo isso, né, desses dados Dove, né, que foi o payroll mais baixo, o CPI e o PPI, a gente tem a guerra, né, que está sendo deu uma piorada na perspectiva recentemente, trazendo o petróleo a voltar a preços um pouco mais preocupantes. Então, né, esse balanço ele ocorre justamente entre esses dados inflacionários, ou pelo menos dados que vão dar uma perspectiva inflacionária, de atividade e, em contraponto, essa guerra, né? A guerra aí com Estados Unidos e Irã, ali, principalmente, né? Não a guerra em si, mas todo o fluxo ocorrendo em Hormuz. Obviamente por conta, do preço do petróleo, né? E como que a energia está chegando. Certo? Aqui continuo com a mesma perspectiva, não é para zerar agora, tá? Não tem como zerar agora, na minha opinião. Eu preciso manter essa posição comprada. Itaú colocando um lotinho, vamos ver se é só um fanfarrão aí ou se é alguém um pouco maior, né? Vamos ver como que esse lote ali é colocado ali no mercado, vamos ver como o mercado reage a ele. Pode ser só um lote de 300 aí que leve pronto, mas a gente vai ficar olhando aí para ver se existe continuidade na colocação do lote. Continuo, né, com a perspectiva de que não dá para a gente zerar agora. E vamos lá. A grande questão é aqui, né? Nesse indicador, quando ele vem aqui, né, para essa faixa vermelha, ele é estatisticamente já um preço um pouco mais esticado. Então pode ser, né, que a gente busque uma zerada se atingir mais perto ali. Mas por enquanto, vamos continuar observando, né? O índice puxando um pouco melhor agora, né? Dando uma aliviada na queda dele. A gente mantém o DI praticamente entre neutro, um pouquinho para cima. Os mercados, né, do dólar contra emergentes, contra os A, continuam na mesma pegada, mas eu não quero zerar. Aqui 3,5, né, a gente tá chegando a, tá chegando aí o horário, né, vai se aproximando o horário do ajuste e acaba sendo também algum motivador de, de volatilidade. Olhando pro índice dólar, ele cai um pouco mais, né? O dólar contra outras moedas caindo um pouco mais, acho que menos como o mexicano aí, né? Mas ele cai um pouco mais, o que facilita, né? Uma batidinha, pontual que seja, ou mesmo entregar a paçoca aí, né? Mas por enquanto, ainda não me dá uma resposta adequada para que eu possa zerar essa posição, é melhor que pegue o meu stop mesmo, ok? Dando perto de um preço que talvez tenha sido relevante, né, em algum momento.
né? Que esse é um outro indicador que eu tenho. O preço talvez seja um pouquinho relevante, mas continuemos aqui na posição. Ainda não vejo motivos para antecipar, né, a zerada por algum outro motivo. Se tiver que pegar, que pegue meu stop ali, tá tudo bem. É, mercado mais lento, né? Talvez seja bom eu fazer uma gravação com o mercado em um horário que tenha mais volatilidade para dar mais game, mais emoção pro, pro vídeo, né? Mas, embora eu fale, né, mais emoção pro vídeo, a gente tem que sempre atuar tecnicamente, né? A parte emocional tem que ficar bastante de lado, tá? A gente precisa ir respondendo, né? Deixando o mercado responder essas perguntas que são importantes, né? Essas variáveis importantes, e aí a gente vai tomando as decisões a cada momento, certo? Cada momento a gente vai tomando decisão, porque eu tenho que manter essa decisão, né? Eu tenho que ficar escolhendo se eu vou continuar nessa operação ou não. Ah, mesmo estando posicionado, eu tenho essa decisão para tomar, né? Por enquanto, eu não vejo motivos para começar a sair dessa posição, não, tá? Ó, pode olhar, né? Aqui a gente vê os lotes aqui de alguém pela OBS. A grande verdade é que, embora tenha esses lotes, não foi executado, né? Muita coisa. Foi executado bem pouco, né? Desse agente aqui. Vamos lá, ainda não tem uma perspectiva boa para antecipar a saída dessa operação, tá? Tem que se manter ainda tem que se manter comprado. Embora já não, já teve respostas melhores para a gente ficar comprado, tá? Agora, nesse momento, a resposta não é tão clara assim, mas como ela não é clara, a gente mantém até que tenha uma resposta um pouquinho mais clara para decidir se é viável a zerada, né? Sair dessa posição ou não. Por enquanto, mantém a posição aí. Vamos ver como o mercado reage, né? Como faz essa dinâmica e a gente vê. Lembrando que a gente se aproxima do ajuste, então. É natural que comece a entrar um pouco mais de fluxo, né? Um pouco mais de lote, justamente por causa do ajuste. Ainda não acho que é pra zerar, viu, pessoal? Tem que manter essa posição comprada ainda, tá? Não acho que tem que zerar, não. O que acontece no período de ajuste, né? O ajuste vai ser o preço onde vão passar ali a posição de todo mundo, né? De todos os agentes relevantes. E às vezes, assim, ele é um preço relevante porque isso vai dar pressão ali na conta, né, do agente ou não. Ou um alívio para a conta do agente, mostrando, né, sem que tenha que pagar margem por conta de um preço que está adequado ali para aquela conta, para aquela posição do agente, tá? Do agente mais relevante. Então acaba sendo um preço de bastante importante, né, nessa questão, deixando eles, cada um vai defender o seu peixe, né, a sua posição, olhando para o ajuste que o mercado ele vai passar, né, vai sair dinheiro da conta, entrar dinheiro em outra através do ajuste, né, pelo preço de ajuste, e não pelo preço de fechamento. Então, querendo ou não, é um ponto bastante relevante, tá? Uma questão mais de gerenciamento, né, da conta. O Enel continua comprando, né? Comprou um pouquinho mais, né? Um pouco mais de 5 mil, quase 6 mil lotes, né? 6K aí. Não é também tão relevante, né? Mas estamos aí, estamos na nossa posição ainda comprada, não tem motivo para gente zerar essa posição ainda. Não vejo nada, é uma operação é uma posição que realmente tem que continuar, tá? Pela dinâmica de preço, pelas respostas que o mercado dá, preciso ficar comprado, certo? Embora eu tenha colocado, né, esse stop aqui a 9,2, é possível que eu stoppe antes, tá? É só uma precaução aí.
né? Às vezes acontece de alguma notícia, alguma manchete, alguma coisa, o mercado correr muito rápido, né? E quanto mais rápido você sair, melhor. Só que eu tenho limitações, né? E a máquina aí, com certeza vai atuar mais rápido, mais rapidamente. Eu acho, né? Nesse momento, é o momento onde, né, desde que eu tomei essa posição, é o momento que eu fico um pouquinho mais desconfortável com ela, tá? Porque eu acho que a dinâmica mudou um pouco. Então, mas, né, lembrando que a gente tenha o horário de ajuste, pode ser que depois do ajuste a gente volte à mesma pegada de antes, principalmente aí com o dólar, dando essa pequena aliviada, né, bem pontual, né, mas até então era para dólar aqui, né, contra o real comprado. Beleza, a partir de agora, né, a gente vai começar a ler o mercado com um pouco mais de carinho para definir se a gente vai sair dessa operação, se vale a pena continuar com ela. Por enquanto, a gente mantém aí a compra, tá? Vamos ver agora aí que o mercado responde, né? Quais as perguntas que ele responde. Estou colocando aqui, tá, para fazer esse vídeo, um lote aqui, porque, assim, tem muita gente que se inicia, tá começando no mercado, e, assim, tem que operar com um lote, tá? Eu acho que o primeiro parâmetro para você aumentar o lote, o primeiro parâmetro, tem que ser gordura, né? Se você não fez gordura ainda com esse um lote, não se justifica muito você aumentar esse lote, porque você não mostrou ainda a capacidade de fazer dinheiro, de colocar dinheiro na conta. Se você não mostrou ainda para si mesmo a capacidade de colocar dinheiro na conta, fica bastante complicado você começar a aumentar o lote, né? Fica bastante complicado. Então, nesse sentido, é óbvio que o primeiro degrau para você poder aumentar o seu lote é ser capaz de ter gordura. Então, como eu acredito que a maioria precisaria operar com um lote, coloca aqui um lotezinho para ficar mais alinhado com aquilo que vocês fazem, né? E se você está tomando mais lote, inclusive está ficando desconfortável com os lotes que você toma, você precisa imediatamente diminuir esse lote, fazer o seu gerenciamento de risco de forma mais adequada possível. Isso por quê? Porque o gerenciamento de risco é talvez o tendão de Aquiles para um trader autônomo, porque a gente não tem um setor de risco externo que vai proteger a nossa conta, né? Às vezes de nós mesmos. A pior pessoa para realmente gerir o risco da sua conta, a pior pessoa do mundo é você mesmo, porque você está operando, né? Então, quem está envolvido na operação é a pior pessoa para gerir esse risco, certo? Então, é óbvio que você não deveria estar gerindo o risco se você não fosse um trader autônomo. Como você é um trader autônomo e vai precisar gerir o seu risco, é, é lógico que isso é um fator bastante importante. Você ter as suas travas, o seu gerenciamento muito robusto e adequado para aquilo que você está fazendo. Então, o primeiro alerta que você pode ter é, se você está tomando lote, está bastante desconfortável, isso está te deixando é, bem, bem desconfortável, estressado, com medo, é, é o primeira, é algo que você tem que observar, porque muito provavelmente você está com um lote completamente errado para aquilo que você está fazendo, né? Se você está com só um lote e está acontecendo isso, talvez são duas questões, né? A questão do histórico de perdas e principalmente ali você não tem uma margem adequada para fazer para estar fazendo operação aí no dólar, tá? O mercado continua no mesmo range, né? Ele chegou ali até 9,9,5, mas continua no mesmo range. Continuemos. Ainda não tem uma resposta que seja adequada para que a gente possa é, zerar mesmo, né? Ou sair dessa operação aí. Por enquanto, se mantém comprado. Eu não, já foi bem melhor as respostas, né? Para se manter comprado. Por enquanto, ele só não me deu uma resposta adequada para eu sair, né? Uma tomada bastante interessante aí do BTG, né? Vamos ver se agora raspa. Essa tomada aí no BTG,
Ele tomou o quê? Volta de 5K, né? 5K é, alinhado com a nossa posição. A questão é se isso vai permanecer. Se não permanecer, simplesmente o mercado absorveu isso e pronto, né? Então vai ter que ser bem mais robusto que isso para poder puxar, né? Mas vamos lá, a gente tem aí agora a pendurada do lote de alguém pelo Itaú, né? É bastante importante você que está operando, né, ou está vendo esse vídeo, você entender que o fato de mostrar a corretora aqui não significa que eu sei quem é o agente, tá? Não é o Itaú, né? O Itaú, ele vai ter vários clientes que vão operar pela corretora. Então, precisa bastante clareza de que quando você olha, né, para essas posições aqui, você não está vendo simplesmente uma posição do BS. Você sabe que existe alguém pelo BS que está levando bastante lote, tá? E obviamente é alguém que está levando bastante lote mesmo. Não é um monte de outros players que estão tomando um pouco cada e aí ficou com 80. Isso aqui é muito provável que seja um grande agente tomando lote, tá? Por causa do tamanho, né? O tamanho do lote é muito relevante. O melhor stop ele tá um pouquinho mais para baixo, né? Um pouquinho mais para baixo do que o 9,2 inclusive. Ah, mas eu não quero deixar num período numa volatilidade tão curta, né? A gente acabar tomando um stop grande que não faz nem sentido, né? Pela volatilidade do mercado. Existe uma questão interessante quando a gente começa a entrar, né, na faixa das 17 horas. Por quê? Porque tá na hora aí do risco ligar para aquele trader que tá talvez interferindo numa posição estrutural, né, do fundo e ele não pode passar posicionado, né? Então ele é obrigado a zerar porque ele não vai, o fundo não vai sacrificar uma posição tática, desculpa, não vai prejudicar uma posição estrutural para cobrir uma posição tática, tá? Então começa a ter essas nuances aí do mercado, tá? Eu acho que é mais fácil, né? Numa eventualidade dessa, eu acho que é mais fácil zerar para cima, tá? Mas só tô aventando mesmo, pode ser que nem tenha, né? Mas acho que é mais fácil ter lote para cima do que para baixo. E dei tradeão mesmo, tá? Uma posição tática vendida, que já foi feita anteriormente, ela não é uma posição que esteja tão pressionada assim, né? Mesma coisa, tá, pessoal? Não posso zerar ainda, né? Sei, vai ficar longo aqui o vídeo. Mas ainda não posso fazer essa zerada, tá? Porque o mercado ele tá me respondendo que eu tenho que ficar comprado ainda. Eu preciso ficar comprado. E se você, né, se interessa aí por aprender de forma mais profissional, como operar mercado, vou deixar aqui na descrição o link para um curso que eu tenho, para alguns produtos que eu tenho, que podem ajudar você aí no seu progresso aí como trader profissional. É lógico que eu não é a minha atividade principal, né? Eu comecei faz mais ou menos um ano a começar a ensinar de fato. Mas de qualquer jeito é uma coisa muito bem estruturada, tá? E, e bastante relevante com coisas importantes do mercado que você vai encontrar lá. Então tá aí a descrição, na descrição o link. Então dá uma olhada lá, dá uma fuçada, certo? O mercado me mantém com a perspectiva que eu preciso estar comprado. Não vou zerar, preciso ficar comprado. Eu sei que o desvio vermelho ali, ele é o primeiro ponto ali que eu posso fazer uma zerada, tá? No 102. O mercado, de certa forma, ele absorveu bastante lote comprador, tá? Nessa região de preço aí. Essa é a principal dificuldade. Mas pelo fato de você estar dentro de um mercado à tarde, assim, com muito marasmo, embora ele tenha feito essa assimilação dessas compras, as compras também não foram tudo isso, né?
não foi compra mais robusta mesmo. Ah, até por causa do horário, né? Mas, tipo, não dá essa visualização de uma absorção mais robusta, né? Porque a gente, na verdade, não teve uma tomada mais robusta para que a gente possa ter essa sensibilidade. Mas, de qualquer forma, a gente está aqui esperando aí alguma coisa acontecer. Vamos ver aí o que que o mercado nos reserva. Mantenho a minha perspectiva de que eu não posso, né? Não posso zerar nesse momento, não posso reduzir, né, a posição agora. Eu preciso manter meu lote de compra, eu preciso estar no mercado exposto, comprado. Isso é o que o mercado está dizendo aí para mim, tá? Na Reuters saiu que o Comando Central informa nova onda de ataque ao Irã dos Estados Unidos. Essas notícias, né, antes faziam bastante preço, tá? Mas agora já não faz tanto preço, né? Parece que o mercado está muito mais focado com relação ao fluxo mesmo de hormônios, né? Se existe uma piora nessa expectativa ou se existe melhora. Aí o mercado começa a precificar um pouquinho mais. É lógico que os ataques já aconteceram, já estão acontecendo e é totalmente esperado que o dos Estados Unidos vai, né, continue o ataque. Então isso acaba não precificando tanto, né, de uma forma mais importante. Lembrando, né, que essa série eu vou sempre buscar algum dia, reservar um dia, né, que eu tenho aí de operações para poder criar, né, essa facilidade de visualização de vocês para que vocês possam entender melhor lá aqui a atuação de um agente profissional de mercado, né, um trader profissional, tá? Que vive a vida disso, né? Ó, mercado passando, né? Passando aí dos 99, né? E tá aí, né? Como eu disse, como eu disse, o mercado não estava me falando para zerar essa posição faz bastante tempo aí. E, e agora vale a pena. Tá chegando ali no desvio vermelho, né? Se você gostou, né, de todo esse resumo e como operar dessa forma, tá na descrição ali os nossos produtos para traders. Lembrando que eu sou trader há mais de 16 anos, sou profissional autônomo, só faço isso da minha vida. Só que há um ano atrás comecei a ensinar também um pouco sobre o que que é o mercado, como você agir como forma profissional, como você viu aí nesse vídeo. Esse é o primeiro vídeo da série, então a gente vai observar aí se dá para fazer mais vezes. Lembrando que eu faço as minhas operações, né? Depois de fazer minhas operações, eu posso reservar um dia aí para poder fazer esses vídeos para o YouTube como uma forma educacional aí para ajudar os traders que estão nesse empreitado nesse caminho, tá certo? É isso. Se gostou, dá um like e a gente se vê por aí.